A presença marcante da ciência e da industrialização na vida cotidiana das pessoas lança novos desafios para os escritores. Como deve ser o papel da literatura diante dessa presença? Os naturalistas procuraram responder a essa questão com um romance experimental. Ao lado de todo o desenvolvimento tecnológico, a Europa presenciou, na segunda metade do século XIX, um avanço científico muito significativo. Nesse campo, a publicação do livro A Origem das Espécies, do biólogo inglês Charles Darwin, causou espanto e revolta de setores mais conservadores da sociedade inglesa. Segundo Darwin, o ser humano não era fruto da criação divina, mas resultado de um longo processo de evolução e adaptação por que passaram todos os seres vivos. Sua defesa do evolucionismo causou revolta ao afirmar que seres humanos e primatas tinham um ancestral em comum. Dos estudos de Darwin, duas ideias merecem atenção, porque influenciaram a definição de características da estética naturalista. Primeira, a constatação de que o ser humano é um animal como outro qualquer, e a segunda é a crença de que a natureza promove um processo de seleção no qual sobrevivem os mais adaptados e os mais fracos são eliminados. Para uma sociedade com fortes valores religiosos, essas duas ideias soavam como uma negação da origem divina dos seres humanos. Já entre os cientistas e filósofos, as ideias de Darwin foram bem acolhidas e deram origem ao que se passou a chamar de darwinismo social. E é nesse contexto que surge o naturalismo, como um desdobramento da estética realista, voltado para a valorização da ciência como instrumento para a análise e compreensão da sociedade. E ao lado de Darwin, dois outros intelectuais influenciaram de modo definitivo a estética naturalista, Auguste Comte e Hippolyte Taine. Comte criou a filosofia positivista, que apontava o saber positivo, baseado nas leis científicas, como superior ao teológico e ao metafísico. Hippolyte Taine era um crítico literário e, em seus trabalhos sobre a literatura inglesa, utilizou pela primeira vez o termo determinismo para explicar quais fatores deveriam ser considerados na apreciação das obras literárias de um povo. Segundo Taine, o indivíduo era socialmente condicionado por 3 fatores: a raça, da qual ele fazia parte e lhe garantiria uma determinada herança, o meio no qual se encontrava e o momento em que vivia. Determinista é a visão que apresenta o ser humano como produto do meio em que se encontra, da herança recebida, seja ela cultural, social ou biológica, e das condições históricas características do momento em que vive. O projeto naturalista pretende colocar a literatura a serviço da ciência. Os escritores buscam olhar para a realidade através da lente do determinismo e das teorias evolucionistas. Por exemplo, Émile Zola acredita que, compreendendo o comportamento humano e suas motivações, é possível atuar na transformação dos indivíduos para alcançar o melhor estado social. Os naturalistas deixam de lado a análise psicológica que marcou a literatura realista. Para eles, os traços individuais não interessam, dedicam a analisar os fenômenos coletivos. Os naturalistas voltam o olhar para uma classe social que até o momento não havia merecido destaque nos romances, o proletariado. Nas obras naturalistas, vemos trabalhadores nas minas de carvão, as pedreiras brasileiras, marinheiros, todos convocados a demonstrar uma mesma ideia. O ser humano é fruto do meio que vive e das pressões que sofre. Os romances naturalistas são caracterizados como literatura de tese, porque desenvolve uma estrutura pensada para provar aos leitores a visão determinista da sociedade. Então, o rebaixamento moral e a perda da dignidade dos indivíduos que vivem em um meio degradante é a grande tese
exposta nesses romances. A animalização do ser humano. Além de descrever a intimidade das personagens, o romance naturalista se empenha em revelar de que maneira as pessoas submetidas a condições subhumanas de vida e de trabalho acabam perdendo a própria humanidade e sendo dominadas por seus instintos animais. Nos romances naturalistas, o foco narrativo em terceira pessoa e as descrições são recursos que a linguagem usa para sugerir um olhar racional e objetivo para a realidade. A descrição dos cenários pretende recriar a realidade de maneira fotográfica, compondo um espaço formado pela apresentação de várias imagens que se sobrepõem, de modo a montar um quadro final bastante preciso.